Olá, queridos. Pastor Kleber aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu queria ler com você um texto do Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz assim: Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Bom, por vezes nós passamos por situações bastante difíceis na nossa vida. Sejam aqueles momentos difíceis de dramas familiares, sejam problemas no trabalho, com aquele chefe opressor, sejam os desafios que a gente tem na igreja como cristãos. Mas não somente isso, nós não só passamos por momentos que são bastante difíceis, às vezes nós temos que lidar com desafios e situações que nós julgamos realmente impossíveis de serem solucionados. Algumas realidades que nós enfrentamos nos deixam bastante desanimados, nós nos sentimos incapazes. Esse texto me faz lembrar daquela outra história, né, de quando Moisés, o líder do povo de Deus, escolhe 10 homens para irem espiar a terra prometida. E aqueles homens voltam com um relatório, a maioria deles voltam com um relatório bastante negativo, dizendo que a terra era muito boa, mas seria impossível conquistar aquela terra, pois o povo que habitava a terra era um povo forte, valente, e eles não teriam condições alguma de superá-los. E aí isso faz com que toda a nação ficasse bastante desanimada diante daquele desafio. Aqui nós vemos um texto do Evangelho, Jesus então treinando os seus discípulos, e aqui na verdade Jesus está colocando os seus discípulos à prova. O texto deixa muito claro que Jesus tinha todo o controle sobre aquela situação. Uma multidão vem se aproximando de Jesus e dos seus discípulos. Jesus então olha para aquela multidão e pergunta para o seu discípulo Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Então o texto deixa claro, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Então o Felipe, como discípulo de Jesus aqui, ele simplesmente observa a realidade, faz um cálculo, racionaliza e diz: olha, Jesus, é impossível alimentarmos essa multidão. Né? O Felipe está dizendo: olha, 200 denários com 200 denários nós não compraríamos pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Nós sabemos que Jesus e os seus discípulos eles andavam com uma bolsinha, eles tinham dinheiro, dinheiro que eles arrecadavam de pessoas que ofertavam para que eles pudessem levar adiante o ministério deles. E Filipe está dizendo, nem que se tivéssemos 200 denários, se é que eles tinham, isso seria suficiente. Ora, com um denário era possível comprar em torno de 8 quilos de pão. 200 denários daria para comprar 1.600 quilos de pão. Mas ele está dizendo, mesmo que fosse o caso, seria insuficiente
Então Felipe, ele faz os cálculos, ele é racional, ele calcula, ele mede, ele pensa e ele diz, olha, é impossível, nós não temos condições de fazer nada por esse povo. Então, pela lógica, né, encarando os fatos, realmente era algo impossível. Talvez você seja bastante parecido com o Felipe, né? Você é bastante racional, você é bastante realista. Não é de todo ruim o ser, mas às vezes isso também pode atrapalhar, como é o caso aqui. Jesus estava pondo ele à prova, ele está dizendo que é impossível alimentar aquela multidão. Bom, mas será que alguém vai se sair melhor do que Felipe? Então, de repente, André, o outro discípulo, ele se esforça um pouco mais, né? E ele diz, olha, tem aqui um rapazinho com 5 pães e 2 peixes. Então, alguém pelo menos acredita que algo pode ser feito. André, ele se esforça um pouco, ele tenta achar uma solução, né? Ele encontra ali aquele menino, mas a forma como ele fala mostra que também ele entende que era impossível. Porque ele diz, olha, ele usa a palavra ali no diminutivo, né? 5 pães e 2 peixinhos. A ideia de André é que era apenas peixinhos pequenos, não era nem um peixe grande que pudesse ser dividido para ajudar, eram peixes pequenininhos. Então André também reconhece que diante daquela realidade, daqueles fatos ali, nada podia ser feito, ou seja, pode ser feito, Jesus, alguma coisa, mas o que temos é muito pouco, o que a gente pode fazer é muito pouco, não vai causar impacto, não vai ser percebido, não vai ser notado. Então Jesus, ele simplesmente pede para que traga ele aqueles 5 pães e 2 peixes, ele ora, ele agradece, e aqueles pães e peixes são multiplicados. E toda aquela multidão foi alimentada ao ponto ainda de sobrar alimentos. Então, esse texto é muito interessante porque ele mostra para nós quem é o Jesus a quem nós amamos e a quem nós servimos. Jesus, ele é Deus, né? Ele é o Todo-Poderoso, ele tem os atributos divinos, ele também é da mesma natureza que o Pai. É esse Jesus que nos ama, que cuida de nós, é esse Jesus a quem nós servimos, e é esse Jesus quem nos envia ao mundo, é esse Jesus quem nos ordena que cumpramos o nosso propósito como indivíduo e como parte de um grande projeto que é a igreja, que é o povo de Deus. E muitas vezes, diante da vida, muitas vezes diante dos nossos desafios e realidades, seja como indivíduo, seja como igreja, nós nos sentimos assim, como os discípulos, incapazes de superarmos aquelas dificuldades, aquelas situações, incapazes de cumprir a missão que Jesus nos dá. Né? Nós estamos vivendo um período de dificuldade, você como pai, você como mãe, você como filho, nós estamos pensando sobre o que será de nós diante dessa realidade que nós não podemos fazer muita coisa. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para Jesus, nós descobrimos que as nossas limitações e as nossas fraquezas, elas podem ser sim superadas. Então, qual era a resposta que Jesus esperava, por exemplo, de Felipe? A resposta que Jesus esperava de Felipe era mais ou menos assim: olha, Jesus, nós realmente não podemos fazer muita coisa por essa multidão, nós não temos condições de alimentá-los, nem se nós tivéssemos uma quantidade aqui de dinheiro, mas eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. A mesma coisa de André, ele poderia dizer: Senhor, nós só temos aqui 2 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, e nós não podemos fazer muita coisa, mas eu sei que o Senhor pode. Era essa a resposta que Jesus queria dos seus discípulos. Então, diante das nossas impossibilidades, nós somos chamados a confiar na grandeza de Jesus. Jesus pode fazer alguma coisa. Jesus pode pegar o pouco que nós temos, a nossa vidinha, que muitas vezes é medíocre, mas usar a nossa vida de modo extraordinário. Então, o nosso pouco nas mãos de Jesus se torna muito. É Ele quem é o Senhor das nossas vidas, é Ele quem nos envia, é Ele quem nos dá desafios, é Ele quem quer nos usar, e Ele realmente pode me usar, Ele realmente pode te usar. Então, eu queria que você olhasse para esse texto e fosse desafiado por ele. Talvez a oração que Jesus
queira que você faça seja mais ou menos essa: Senhor, eu estou carregando algo que eu não posso suportar, ou estou vivendo uma situação que eu não posso resolver. Senhor, diante das minhas impossibilidades, eu quero confiar na tua grandeza, no teu poder e no teu amor. O Senhor é a minha esperança. Capacita-me, usa-me, ajuda-me. Jesus espera que você confie nele, que você entregue a sua vida a ele e que você experimente a realidade do seu poder, da sua graça e do seu amor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.